Olá, na última videoaula nós começamos a falar sobre as virtudes e nós falamos das virtudes humanas, que são aquelas que o ser humano precisa conquistar, desenvolver para que tenha essa intimidade com Deus necessária e caminhe em permanência com Ele. Essas virtudes humanas, elas são o eixo. O eixo significa todas as demais virtudes se agrupam em torno dela. O eixo tem um nome que nós podemos dizer cardan. Por isso, elas são chamadas virtudes cardeais. Lembra que nós comentamos? A prudência, justiça, fortaleza e temperança. Para que as pessoas tenham atos moralmente bons, estejam sempre predispostos a praticar o bem, o ser humano precisa adquirir bons hábitos. Por isso nós chamamos de virtudes morais. Agora nós damos sequência a essas virtudes. Nós fomos até o parágrafo 1811, tratando especificamente dessas 4 virtudes dobradiça, cardan, ou virtudes cardeais. Agora é sobre elas que se agrupam as demais. E hoje nós começamos a falar das virtudes teologais. A partir do parágrafo 1812 do nosso catecismo, nós vamos até o 1821, se eu não me engano, porque são 3 as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade, ou também, um nome melhor ainda, o amor. Mas, como são vários parágrafos, hoje especificamente nós vamos falar das 2 primeiras: a fé, como viver essa fé, e a esperança. Esperança do quê? É o assunto para esse nosso encontro de hoje. Então, a partir do parágrafo 1812 e 1813, nós já temos aí uma definição, uma apresentação dessas virtudes teologais. Vamos ler. As virtudes humanas se fundamentam nas virtudes teologais, que adaptam as faculdades do homem para que possa participar da natureza divina. De fato, as virtudes teologais se referem diretamente a Deus. Dispõem os cristãos a viverem em relação com a Santíssima Trindade. Tem a Deus, uno e trino, por origem, causa e objeto. As virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Elas dão forma a todas as virtudes morais e as vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. São garantia da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Há 3 virtudes teologais: a fé, a esperança, a caridade. As virtudes humanas são muitas. Uma relação, nós nem vamos falar de todas aqui, porque também se encontram aí nas pesquisas, né? Mas elas podem ser, todas elas se agruparem em torno daquelas 4 virtudes, as cardeais. Essas virtudes, prudência, inclusive, justiça, fortaleza e temperança, elas fundamentam
as virtudes teologais. Então, as virtudes fé, esperança e caridade têm um alicerce, têm um fundamento, têm uma base, que são as virtudes humanas, essas que nós temos que conquistar, nós temos que lutar para ter na nossa vida diária a prudência, ser prudentes, ser justos no tratamento com as pessoas, ter fortaleza, determinação. Virtus é a palavra que significa força, e temperança, não ficar aí atrás dos prazeres, saber se abster dos prazeres pecaminosos, fugir do mundo, como se diz normalmente, né, na igreja. Então, para que você viva, conquiste essas virtudes cardeais, Deus dispõe a você a graça, essas virtudes que se relacionam diretamente a Ele. Por isso são chamadas teologais, de theos, né? Theo é Deus, teologais. São palavras que se referem, se relacionam ao Deus uno e trino. E elas, então, são infundidas por Deus em nós, nas almas dos fiéis, para que a gente também, as vivendo e as cultivando, nós tenhamos o necessário para ter uma vida moralmente de acordo com a vontade de Deus. Bom, então a primeira delas é a fé. Quantas vezes nós mesmos utilizamos aqui: Senhor, aumentai a nossa fé. Lucas, capítulo 17, versículo 5. Até o título que inicialmente nós escolhemos para esses estudos aqui, né, do Catecismo Explicado. Temos aí mais de 100 vídeos falando sobre a doutrina católica, né, ponto a ponto. Então, a fé é a primeira dessas virtudes teologais que nós precisamos ter, e é um dom de Deus. Nós fomos já agraciados desde o batismo com o dom da fé. Vamos ler. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. A fé viva age pelo amor. Gálatas 5,6. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela. Mas a fé sem as obras é morta. Tiago 2,26. Se não for acompanhada pela esperança e pelo amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo e não o faz um membro vivo do seu corpo. Virtude teologal, uma força dada diretamente por Deus. Crer, acreditar. A fé é essa faculdade que nós ganhamos de Deus de poder crer. Mas aí tem aquele perigo, aquele outro dom que Deus nos deu, que nos deixa livres para crer ou não crer. É o livre-arbítrio, é a liberdade. Aquele dom que nós já estudamos, né? No início desses artigos aqui do capítulo 1 da vida em Cristo. O livre-arbítrio faz com que muitas pessoas, bilhões de pessoas, recusem o dom da fé. E aqui diz, esse dom só permanece naquele que não peca contra esse dom, contra o dom da fé. Se a pessoa não quer esse dom,
é um presente de Deus, a fé. Se a pessoa recusa esse presente, a fé não permanece nessa pessoa, ela não crê no que Deus revela, no que Jesus Cristo revela, nas Sagradas Escrituras, no magistério da Igreja. A pessoa sai desse dom, abandona esse presente de Deus. Então, não tem como permanecer nele, né? E aqui diz, a fé viva age pelo amor. Lembre-se, não se esqueça disso. Caridade. Em latim é caritas, em grego é caritas. Caritas, em grego. A Sagrada Escritura, o Novo Testamento, foi escrito em grego. A palavra amor é utilizada como caritas, por isso que a gente traduz caridade. Nós vamos depois estudar, não hoje, mas a virtude da caridade, e nós vamos ver que não é só dar esmola, né? Dar as coisas para as pessoas. Mas isso é para o próximo vídeo. Hoje nós temos que saber que a fé tem que estar acompanhada da esperança e do amor, para se completar. São 3 as virtudes teologais. Depois nós vamos ver que na próxima fase da nossa vida, nós já não vamos mais precisar da fé e nem da esperança. Só vai permanecer o amor. Mas isso também é assunto para depois. Por enquanto, é bom que a gente saiba que a fé sem obras é morta. Não vale nada. Nós vamos ver depois, lá na terceira virtude, a caridade, que não adianta muitas ações boas se não são acompanhadas pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo. E o que isso significa? No próximo parágrafo, nós temos ainda mais algumas dicas de como viver a nossa fé. Vamos ler. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz entre perseguições que nunca faltam à igreja. O serviço e o testemunho da fé são requisitos da salvação. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Então, nesse último parágrafo aqui a respeito da virtude da fé, nós vemos a necessidade de professá-la, de dar testemunho da nossa fé, de, com determinação, difundir a nossa fé. Você não pode guardá-la apenas para si. Como que você testemunha? Vivendo a sua fé em todos os ambientes onde você circula, na sociedade, sem ter vergonha da sua fé. Isso é muito importante, a gente não esquecer. E o catecismo nos põe até essa declaração de Jesus do capítulo 10 de Mateus, esses 2 versículos. Não se pode ter vergonha da própria fé, de se declarar cristão, de mostrar a sua moralidade cristã e viver, não só nas aparências, demonstrando
querendo aparecer para as pessoas que você é uma pessoa virtuosa, bondosa, generosa. Não é nesse sentido. É com humildade viver a sua fé por amor a Deus, não por vanglória. Não é para se gloriar que a pessoa faz novenas, reza terços, vai à missa, comunga, faz peregrinações, etc, etc. Não é, faz caridade, faz doações, tira fotografias, publicações na mídia. Não é por aí. Não é assim que se vive a fé, porque se está partindo para a vaidade. A fé é testemunhada no agir correto, com obras, mas sem que a direita saiba o que a esquerda faz e vice-versa. É por amor a Deus e por amor ao próximo, como nós vamos ver na virtude da caridade. Outra informação, antes de nós falarmos sobre a virtude da esperança. Às vezes a pessoa pensa assim: a minha fé é fraca demais. Precisa entender essa questão também, porque a fé, geralmente, ela é fraca. Nós cremos num Deus invisível, num Jesus que nós não vemos. Nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos nas Sagradas Escrituras. Então, as pessoas às vezes têm tentações contra a sua fé porque vê tantos males no mundo e se fica perguntando, né, onde está Deus? Por que isso está acontecendo? E acha que a sua fé é fraca. Mas, normalmente, a fé é fraca mesmo, porque nós, no mundo material em que estamos, cremos no sobrenatural, nós cremos no invisível, no já, mas no ainda não. Ou seja, significa que a nossa fé é fraca, mas é na fraqueza que nós encontramos a força de Deus. Deus ajuda-nos na nossa fé. A gente também costuma rezar, né? Eu creio sim, Senhor, mas ajudai-me na minha fé. Porque a fé tem essa característica dela ser fraca mesmo, mas é na fraqueza que Deus manifesta a sua força. Precisamos saber viver essa fé. E não basta também crer. Não esqueçamos disso, porque acreditar por acreditar, como se diz, até o diabo acredita, até o demônio acredita em Deus, mas ele é adversário, inimigo e odeia Deus. Então, não basta dizer que acredita em Deus, bater no peito e rezar Senhor, Senhor, e não complementar a sua fé com a esperança, com a caridade, com as virtudes humanas, com as virtudes cardeais, que nós já vimos, prudência, justiça, fortaleza, temperança, de acordo com os mandamentos que são a vontade de Deus. Aí nós já podemos ir para a segunda virtude teologal, a esperança. Vamos ler. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. Este Espírito, Ele o derramou copiosamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos na esperança herdeiros da vida eterna. Tito, capítulo 3,
versículos 6 a 7. Então a fé ela tem que ser acompanhada pela esperança. Esperança do quê? Esperança na felicidade. Todo ser humano já nasce com essa vocação para uma felicidade absoluta, enorme, imensurável para nós. Essa esperança é viver em Deus, eternamente. Essa felicidade absoluta que nos aguarda, que é uma promessa. E se é uma promessa de Deus, Deus é fiel. Deus cumpre aquilo que promete. Então o cristão vive a sua fé. Nós vimos lá em Marcos capítulo 16, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, chegará a essa felicidade absoluta. E complementa lá, né? Quem não crer será condenado. Olha a importância de viver essas virtudes teologais. A fé, ela precisa ser acompanhada dessa esperança. E aí, não basta a gente achar que temos méritos. Não pode. Nós não ficar apoiando nas nossas forças, não vamos conseguir. É com a graça, nas promessas de Cristo, mas as nossas forças precisam do socorro, da graça do Espírito Santo. Sem o amor de Deus, sem o Espírito Santo, nós não vamos merecer a vida eterna com Deus, não. Então, esse Espírito, ele já foi derramado sobre nós por Jesus Cristo. E, por isso, nessa esperança, nós temos uma herança para nós, por enquanto, inimaginável. Somos herdeiros da vida eterna. Continuando. A virtude da esperança responde à aspiração da felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, as purifica para ordená-las ao reino dos céus, protege contra o desânimo, dá alento em todo o esmorecimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. A esperança cristã retoma e realiza a esperança do povo eleito, que tem sua origem e seu modelo na esperança de Abraão, acumulada em Isaque, das promessas de Deus e purificada pela prova de sacrifício. Esperando contra toda esperança, ele firmou-se na fé e assim tornou-se pai de muitos povos. A esperança do povo de Deus, do povo eleito, desde Abraão, Isaque, o povo de Israel, com a qual não se tem mais aquela antiga aliança, porque Jesus Cristo renova a esperança de todo o nosso povo com uma nova aliança no seu sangue. E aí nós temos para nos animar nessa vida de lutas e dificuldades que temos. Nós vimos no parágrafo anterior, as perseguições não param. Nós cristãos temos muitos adversários, muitos inimigos, pessoas que odeiam o cristianismo e a igreja. São muitas as perseguições, mas viver a fé com essa esperança, nós somos protegidos contra todo desânimo e vivemos nessa expectativa dessa herança enorme que nós nem imaginamos, né? A sua beleza, a sua profundidade, não temos condições para isso, mas que vai acontecer para nós, né? E agora vamos ver o parágrafo 1820. Vamos ver. A esperança cristã
se manifesta desde o início da pregação de Jesus no anúncio das bem-aventuranças. As bem-aventuranças elevam nossa esperança ao céu como para a nova terra prometida. Traçam o caminho por meio das provações reservadas aos discípulos de Jesus. Porém, pelos méritos de Jesus Cristo e de sua paixão, Deus nos guarda na esperança que não decepciona. A esperança, com efeito, é para nós como âncora, segura e firme. Ela penetra lá onde Jesus entrou por nós como precursor. É também uma arma que nos protege no combate da salvação. Revestidos com a couraça da fé e do amor, tendo a esperança da salvação como capacete. Ela nos traz alegria mesmo na provação, alegres na esperança, fortes na tribulação. Ela se exprime e se alimenta na oração, especialmente no Pai Nosso, síntese de tudo que a esperança nos faz desejar. Então aqui nós temos um resumo, de toda desse ânimo, desse entusiasmo que Jesus trouxe para nós, para vivermos esta esperança que nos protege no combate. Como nós já comentamos, são muitas as perseguições. Aqui usa essa palavra tribulação, tribulações, sinônimo, perseguições, mas vivendo essa esperança, mesmo na provação, nós conseguimos superar esses obstáculos com tranquilidade. E agora nós temos o último parágrafo para o nosso encontro de hoje. Vamos ler. Podemos esperar, pois, a glória do céu prometida por Deus aos que o amam e fazem sua vontade. Em qualquer circunstância, cada um deve esperar, com a graça de Deus, perseverar até o fim e alcançar a alegria do céu como recompensa eterna de Deus pelas boas obras praticadas com a graça de Cristo. Na esperança, a Igreja pede que todos sejam salvos. Ela aspira a estar unida a Cristo, seu esposo, na glória do céu. E temos aqui um trecho, da Santa Teresa de Jesus. Vamos ler. Espera, ó minha alma, espera, ignoras o dia e a hora. Vigia cuidadosamente, tudo passa com rapidez, ainda que tua impaciência torne duvidoso o que é certo, e longo, um tempo bem curto. Considera que quanto mais pelejares, mais provarás o amor que tens a teu Deus, e mais te alegrarás um dia com teu bem-amado, numa felicidade e num êxtase que não poderão jamais terminar. Olha que maravilha, Viver a alegria da esperança. Como a gente diria, assim, numa linguagem bem popular, Pode acontecer o que for, chover canivete, como se dizia antigamente. Nada me atemoriza, não tenho medo, porque Deus é fiel e tudo que Ele promete, Ele cumpre. Quando eu chegar em Deus, vai ser um êxtase absoluto e uma felicidade eterna. Fique sempre com Deus, não o abandone de jeito nenhum, e Deus te abençoe. Que é preciso repartir.